Depois da pesquisa da IPESP na sexta-feira passada, essa semana saíram 3 pesquisas, a da Genial Quest, CMT-MDA e além da Data Poder. E essas pesquisas têm que ser analisadas minuciosamente para o quê? Não levar uma confusão, porque tem muita gente que se empolga quando vê uma pesquisa dessa. Inclusive, tem gente que não acredita em pesquisa e se empolga com a pesquisa que vê. Mas antes da gente começar a falar de cada uma das pesquisas, não se esquece, se você não é inscrito, se inscrever no canal. Não se esquece de deixar o like e comentar. Cara, comenta se você não gosta, explica por que você não gostou da minha análise. E principalmente se você concordou, aí sim você tem a obrigação de comentar. Vamos começar pela da CNT-MDA, e ela teve uma alteração na metodologia que a gente julga muito estranho. Ela sempre foi uma pesquisa presencial, ou seja, feita na rua, e essa última agora, ela foi lá e fez o quê? Fez pesquisa por telefone. Nas pesquisas por telefone, o Bolsonaro tende a ter uma leve melhora, como historicamente, por exemplo, é da Data Poder. Só que não tivemos uma alteração significativa nessa, porque o ideal seria sempre acompanhar as séries históricas das pesquisas. O Lula, por exemplo, nessa está pontuando 40,6. Já na anterior, ele pontuava 42,2. Aí você pensa, nossa, olha a variação absurda, de 1,6 pontos para menos. Claro, 1,6 pontos ainda faz parte da margem de erro da pesquisa. Pode ser, está tudo igual. Só que quando você pega a série histórica da pesquisa, o Lula pontuava 41,3. Ou seja, a variação para baixo foi de apenas 0,6. Isso mostra uma estabilidade absurda, isso há um ano. O Bolsonaro deu uma crescida nessa pesquisa, agora pontua 32 pontos, cresceu 4 pontos em relação à pesquisa anterior, e aí daí veio uma empolgação. Só que, isso já era esperado, como já anunciou na IPESP, essas pesquisas que acontecem a cada 15 dias, essa aqui demora mais a ocorrer. O Moro saiu. O Moro, na última pesquisa, pontuava 6, alguma coisinha. O Moro saiu, normalmente o quê? 4 pontos do Moro foram para o Bolsonaro e 2 devem ter ido pro Dória ou pro Ciro e tal. Distribuiu, ou até foi para voto nulo e tal. Até porque a gente não pode esquecer, Bolsonaro e Moro disputam o mesmo público, ambos são candidatos de extrema-direita, cada um no estilozinho da extrema-direita, mas nunca respeitando as chamadas instituições. Olha a variação do Ciro também, de 7,1 para 6,7, uma pequeníssima variação de 0,5 pontos. O Dória saiu de 3,1 e foi para 1,8. O Janones e a Tebet não apareciam nas pesquisas anteriores, o Janones com 2,5 e a Tebet com 2,3, e o restante ali praticamente não pontuou nada. No índice de rejeição, continua muito estabilizado também. O Bolsonaro tendo uma rejeição de 53,9, a galera assim estranha, nossa, o Bolsonaro não tinha 60, não. Ele tem 60 em outra pesquisa. Ah, então por que as pesquisas não são iguais? Que cada pesquisa tem uma metodologia. Você pode até tentar tirar uma média de todas e tal, até é o ideal. E o Lula tendo uma rejeição de 44, ou seja, o Lula tem menos da metade do que a rejeição e o Bolsonaro tem mais do que a metade de rejeição. Isso faz muita diferença no segundo turno. E vejam que no segundo turno também a estabilidade de um ano ocorre, igualzinho na pesquisa da IPESP. O Lula vem pontuando 50,8 pontos. Aí, nossa, ele caiu muito porque ele tinha 53,2. Só que quando você pega a série histórica lá de um ano atrás, o Lula pontuava 52,6. Ainda variou na margem de erro. Já o Bolsonaro tem 36,8 e saiu do 35,2 da pesquisa anterior. Variou também dentro da margem de erro. Por isso que as margens de erro só contam se você tem uma série histórica aumentando ou diminuindo. Se continuar variando sempre na margem de erro, tá um ano praticamente fazendo isso. A única diferença agora foi a saída do Moro. E a gente não pode esquecer, né? O Ciro tende a transferir mais votos para o Lula, né? E o Moro já transferiu os votos para o Bolsonaro. Outros quesitos assim que o Lula acaba ganhando de lavada do Bolsonaro são nas mulheres, nos pobres e principalmente nos nordestinos. Assim, é uma distância muito acachapante nas votações. Já a pesquisa Genial Quest, essa sim deu uma vantagem muito forte pro Lula, inclusive dando vitória pro Lula no primeiro turno. O Lula chega a marcar 46 pontos, enquanto o Bolsonaro permanece com 29 pontos. O Lula subiu 1 ponto em relação à pesquisa anterior, mas também dentro da margem de erro. Já o Ciro tá com 7 pontos, estabilizado aí há muito tempo também. O Dória e o Janones, né? O Janones cresceu para 3 pontos. E a Tebet e o Dávila, esses aí pontuando 1 ponto apenas. Novamente, essa pesquisa genial tem uma estabilidade de mais de um ano acontecendo. E o segundo turno? Lula ainda mantém os 20 pontos que ele tem para cima do Bolsonaro, de 54 a 34. A Genial Quest é a pesquisa que coloca uma vantagem maior para o Lula. E nela aponta a pesquisa de rejeição do Bolsonaro de 63 pontos, cara. Assim, é bem maior do que a pesquisa anterior. Pode tirar uma média, não gosta dessa, gosta mais daquela,
tire sempre uma média de todas as pesquisas. Já o Lula mantém ali com 43% de rejeição, assim, a distância é muito alta. Isso que gera esses 20 pontos de diferença no segundo turno. E essa pesquisa, assim, o documento é muito grande, não dá pra gente falar de tudo aqui, mas um dos critérios, não, o critério, na verdade, pesa mais na avaliação do povo é a questão da economia. A gente vê aí, acabou de sair essa semana, mais uma vez, a inflação é mais alta da série histórica dos últimos 30 anos. A gente tá com 12, poucos por cento de inflação. Praticamente o Brasil vai entrar em recessão quando subir mais vezes a taxa de juros. O Bolsonaro não tem resposta. O que o Bolsonaro tenta fazer quando ele não tem resposta para os problemas econômicos e sociais? Ele vai tensionar com o STF, ele vai tensionar com o TSE, ele vai falar de urna fraudada, ele vai falar de várias outras coisas, deu indulto pro Daniel Silveira, ele vai falar de tudo isso para tentar tirar o foco dos reais problemas que existem no Brasil. Assim como a da CNT, teve algo estranho nessa pesquisa da Genial, que não parecia uma pesquisa, parecia uma campanha contra um candidato. Por exemplo, você sabia que o Lula é a favor do aborto? Existia uma pergunta desse nível na pesquisa. Ué, o povo, é a pesquisa que afirma o que o Lula é? Primeiro que o Lula nem é a favor do aborto, ele já declarou isso. O Lula é a favor da legalização do aborto, que é totalmente diferente. Por exemplo, ele não gostaria que a esposa dele, a noiva dele, abortasse, ou um pessoal de familiar, mas não, a decisão não cabe a ele. Ele quer deixar que as pessoas, os indivíduos, tenham essa decisão, como são em diversos países desenvolvidos no mundo inteiro. E levantam a suspeita, né? Parece que a pesquisa tende a tentar forçar uma opinião para que está sendo pesquisado. E por fim, a data poder. Nessa pesquisa, o Bolsonaro tende a sempre estar um pouco melhor, tá? Ele não fica na frente do Lula, mas a distância dos dois é sempre menor nessa pesquisa. Só que ela aconteceu o quê? Algo ruim para o Bolsonaro. O Bolsonaro estagnou. Ele parou de crescer nessas pesquisas. O último crescimento dele nessa pesquisa foi quando o Moro saiu. E agora ele está estabilizado. O Bolsonaro possui 35 pontos nessas pesquisas contra 42 do Lula. Vejam que é a pesquisa que está pontuando mais alto. Não esquecendo que essa pesquisa sempre foi feita por telefone. O Bolsonaro tende a sair melhor em pesquisas por telefone. Então nós temos uma distância de 7 pontos em relação ao Lula. Lula 42, Bolsonaro 35. O Ciro não tá tão bem nessa pesquisa, ele tem 5 pontos, o Dória aparece com 4. O Janones se consolida como a quinta força ali com 3 pontos e a Tebet com 2 pontos. E os outros também praticamente não pontuaram. Já no segundo turno, o Bolsonaro só cresce apenas o quê? 3 pontinhos. Ele sai de 35 para 38 pelo fato de ele já ter herdado os votos do Moro, enquanto o Lula sobe mais 7 pontos, pulando para 49, que basicamente casa com a projeção dos votos do Ciro. E a gente pode colocar o Janones e o Dória, até porque o Dória virou um desafeto do Bolsonaro. E o Janones tem uma postura também um pouco mais progressistas. Qual é a conclusão, galera? Essas 3 pesquisas mostram claramente uma estabilidade em todos os cenários. O Lula ganhando com uma distância boa no segundo turno, e o Lula ainda mantendo uma boa distância no primeiro turno. Na Genial, o Lula ganha no primeiro turno, porque ninguém somando dá os votos do Lula, de todos os outros candidatos. Nas outras duas ele não ganha, mas no segundo turno ele tem uma folga. Então é isso, assim, nós analisamos 4 pesquisas nos últimos 3 vídeos, tá? Então a gente vai esperar a Datafolha e também a IPEC, que são as duas maiores pesquisas, rolam a cada 3 meses também, pra gente poder analisar novamente. Vamos sempre ficar de olho nessas pesquisas, porque tem gente que desacredita nas pesquisas pelo fato da pesquisa não falar que o seu candidato é o favorito. Então isso não é motivo, né? Então se o meu candidato começar a cair nas pesquisas e falar que a pesquisa não funciona, não é assim que funciona a ciência. Você tem que acreditar na ciência. Estatística também faz parte de metodologia científica. Então, galera, até o próximo vídeo aí. Se você chegou até o final, aí sim você tem a obrigação de comentar e curtir o vídeo.